cara era brabo, hein? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A minissérie O Fantasma da DC Comics é narrada em parte por aquele que estava assumindo o manto de 14º Fantasma. Ali nós vemos esse jovem fantasma fazendo o juramento da caveira logo após sepultar seu pai e logo após contar a sua última aventura. A gente conferiu parte dessa aventura no vídeo anterior sobre o 13º Fantasma. Sugiro que você dê uma olhadinha nessa nossa playlist da Dinastia para conferir todos eles. E o 14º Fantasma teve também algumas aventuras muito interessantes e tem um elemento de uma das aventuras dele que é fundamental para a gente compreender parte do cânone do personagem. Um lado bacana dessa nossa viagem pela Dinastia do Fantasma é que a gente tem a oportunidade de ver como as personalidades de cada membro da dinastia são diferentes. Também uma oportunidade para a gente fazer meio que uma revisão do cânone do personagem, porque principalmente a partir das histórias do Tim Fantôme, há uma preocupação de explicar certos elementos dessa dinastia, elementos aos quais muitas vezes nós fomos apresentados pelo 21º Fantasma nas histórias escritas principalmente pelo Lee Falk. Segundo o Tim Fantôme, o 14º Fantasma nasceu no ano de 1793 e se tornou o fantasma, fez o juramento em 1811. Portanto, a gente já está vendo aí um fantasma num período de tempo um pouco mais próximo do nosso. Segundo Lee Falk, o 14º Fantasma foi o responsável por acabar com o comércio de escravos na região conhecida como as Trevas Orientais. E é a partir daí que o fantasma e toda a sua dinastia passam a ser conhecidos como o Guardião das Trevas Orientais. Muito legal isso, né? Muito bacana esse dado aí que o Lee Falk coloca. Uma outra coisa interessante é com relação à esposa do 14º Fantasma. Segundo o Lee Falk, em uma das histórias na história The Phantom Cowboy, o 14º Fantasma se casou com Jeanette Lafitte. Mas espera aí, ele não tinha dito que Jeanette Lafitte havia se casado com o 13º Fantasma? Gente, para variar, o Lee Falk comete esses deslizes. Ele já tinha dito que Jeanette Lafitte tinha sido a esposa do 13º Fantasma. Depois ele vai dizer que foi a esposa do 14º Fantasma. E creiam-me, tem uma história em que ele chega a mencionar que Jeanette Lafitte era a esposa do 15º. Lee Falk não tinha lá muito cuidado com essa parte cronológica das histórias. Felizmente nós temos o Tim Fantôme para botar ordem na casa, e é o Tim Fantôme que vai estabelecer que Jeanette Lafitte é a esposa do 13º Fantasma, um cânone que aliás passa a ser seguido pelo King Features Syndicate, pelas histórias das tiras, e que o 14º Fantasma na verdade se casa com uma jovem de nome Marie Claire. O 14º apareceu pouco nas tiras de jornal. Agora, quando se trata do Tim Fantôme, nós temos algumas histórias espetaculares envolvendo o 14º Fantasma. Uma delas se intitula The Marionettes. É uma história muito interessante que se passa em Carpátia. Ali, o 14º Fantasma se envolve em uma investigação sobre um caso misterioso que estava acontecendo na região. Segundo relatos, pessoas comuns de repente praticavam crimes como furtos, roubos e até mesmo assassinatos, e quando eles eram capturados eles simplesmente não se lembravam de nada. Nas suas investigações, o 14º descobre que em todos os lugares onde ocorriam aqueles fatos havia passado um teatro itinerante de marionetes. Ele começa a perceber que havia uma ligação entre esses casos e descobre que era um caso curioso de pessoas que eram hipnotizadas pelo marioneteiro, né? Pelo homem das marionetes. Mas como ele fazia isso? Ao final de cada apresentação, ele distribuía uns pãezinhos doces. Esse pãozinho continha um narcótico que deixava as pessoas extremamente suscetíveis a ordens recebidas. E aplicando então técnicas de hipnose, ele conseguia fazer
com que as pessoas o obedecessem e praticassem toda sorte de crimes. O 14º tem um grande trabalho para enfrentar esses homens e ao final da aventura ele leva para a Caverna da Caveira 2 das marionetes que foram usadas naqueles crimes. É uma história realmente muito interessante. Há pelo menos 3 histórias em que o 14º Fantasma se viu às voltas com cultos místicos. Uma dessas histórias é o Anel de Nebuchadnezzar. Não acredito que eu consegui falar esse nome de primeira. Nessa aventura, o 14º Fantasma salva um homem que estava sendo perseguido por homens armados, e este homem mostra a ele uma relíquia que ele estava tentando levar de volta para o seu lugar de direito. Trata-se do Anel de Nebuchadnezzar. Ele mais se parece com uma pulseira, porque ele é bem grande. Esse anel tem um poder incrível de mostrar o futuro. Muito ferido, o homem utiliza os poderes do anel para mostrar ao fantasma que seria ele, o fantasma, a conseguir levar de volta aquele anel para o seu templo de origem, onde ele deveria ficar por toda a eternidade, porque homens cruéis e gananciosos queriam utilizar o seu poder para definir os rumos da história. Nessa aventura, o 14º Fantasma vai até o Egito para encontrar-se com o contato daquele homem moribundo, um sujeito chamado Balden, e eles vão encontrar o templo de Nebuchadnezzar. Esse templo passa a maior parte do tempo coberto pela areia do deserto, mas segundo a profecia, a cada 100 anos uma tempestade varre as areias e deixa o templo à mostra por algumas horas. O fantasma e Balden conseguem chegar lá apenas para que o fantasma descubra que Balden não queria devolver o anel para o templo. Na verdade, Balden sabia que o anel tinha que ser periodicamente levado até o templo para ter os seus poderes recarregados, e ele queria, com esses poderes, definir os rumos da civilização. É uma aventura e tanto, onde nós vemos o fantasma, o 14º Fantasma, atuando de uma forma incrível. Numa outra ocasião, o 14º Fantasma enfrentou os adoradores de Kali. Para quem não sabe, Kali é uma deusa indiana da morte. Você tem os Thugs, a seita dos assassinos, que eles têm de dedicar mortes a Kali. É como se eles devessem essas mortes à deusa Kali. E o 14º Fantasma descobre que membros desse culto estavam inseridos em um reino para poder promover o caos. Ele tem um grande trabalho para enfrentar esses homens e ele acaba salvando o jovem príncipe, que seria ofertado a Kali, E é uma história bacana porque ele inclusive utiliza um disfarce. Ele se disfarça como membro do culto numa certa hora para poder salvar o jovem príncipe e ganhar tempo para a chegada das tropas do reino. É muito legal também essa história. Em outra ocasião, o 14º Fantasma teve que salvar o seu filho, aquele que viria a ser o 15º Fantasma, de um culto satanista. O jovem Kit foi capturado por essa seita e ele ia ser sacrificado se não fosse a intervenção do 14º Fantasma. Tem uma cena, uma sequência inclusive nessa história que é espetacular, porque nós vemos um sujeito que, através de um ritual, ele cria uma fera horrenda para poder matar os seus inimigos. E essa fera se lança contra o 14º Fantasma, que tem de enfrentá-la na base do bom e velho mano a mano. Ele luta diretamente contra essa fera e é uma cena muito interessante porque num dado momento, quando ele consegue, ele dá uma facada nessa fera e o sujeito lá, o sacerdote, acaba sendo ferido. É como se ele fizesse uma projeção de si, nesse formato de besta fera. É uma cena muito legal mesmo, uma história impressionante do 14º Fantasma. Mas uma das histórias mais interessantes do 14º Fantasma é uma história intitulada The Unknown Commander, o Comandante Desconhecido, parte 1. É uma história em 2 partes. Na primeira parte, nós vemos o 14º Fantasma, seu filho e Marie Claire
na França, onde ela está muito doente. Ela havia contraído malária e não há nada que os médicos possam fazer. Essa história se passa em 1831. Enquanto o 14º fantasma estava ocupado com o tratamento de sua esposa, uma sinistra reunião ocorre. O líder da seita Singh, Kulai, estava armando um plano para acabar tanto com o fantasma quanto com a Patrulha da Selva. Ele sabia que o fantasma havia fundado a Patrulha da Selva após derrotar o Barba Ruiva. E ele sabia que o fantasma era o comandante da Patrulha da Selva. Note-se que neste momento ainda não existe a ideia de que o comandante é desconhecido pelos patrulheiros. Os patrulheiros sabiam que o seu comandante era o fantasma. Eles podiam não saber, de repente, que o fantasma era um homem mortal, mas eles sabiam que o seu comandante era o fantasma e, portanto, os seus inimigos também tinham essa informação. O plano de Kulai é simples: inserir alguém na Patrulha da Selva para matar o comandante. Ele escolhe Chandra Sikharn, que era o líder de um reino nas montanhas enevoadas, mas ele havia perdido muito dinheiro no jogo e o seu reino estava passando fome. Então Kulai oferece-se para custear o reino de Chandra, desde que ele fizesse parte da Irmandade Singh. Sabendo que o fantasma estava fora e usando documentos falsos, eles afastam o legítimo comandante da Patrulha da Selva e nomeiam Chandra como seu novo comandante. Isso dizendo que foi uma carta do fantasma. Chandra começa a corromper a Patrulha da Selva de dentro, com a intenção de colocar em postos chaves pessoas de sua confiança, para que assim, quando o fantasma viesse ver o que estava acontecendo com a patrulha, ele pudesse matar o fantasma. A Patrulha da Selva acaba degenerando em um bando de arruaceiros que cobravam por proteção, ou seja, piratas. É quando os planos de Chandra e dos Singh começam a dar errado. O fantasma descobre o que estava acontecendo na patrulha e manda uma mensagem para Chandra. E este, quando o fantasma está para chegar, ele fica apavorado e foge, porque o quartel da patrulha havia sido cercado tanto por bandares quanto por soldados patrulheiros leais ao fantasma. Durante a fuga, Chandra cai em um pântano com areia movediça e o 14º fantasma vai retirá-lo de lá para poder levá-lo à justiça. É quando traiçoeiramente Chandra atira contra o fantasma, que fica gravemente ferido. Sendo levado de volta para a Caverna da Caveira, o 14º fantasma passa o manto para seu filho e nós vemos então a ascensão do 15º fantasma, que é aquele que terá de levar Chandra realmente à justiça. E é assim que termina a fase em que a Patrulha da Selva sabia quem era o seu comandante supremo. O 14º também vai ter outras aventuras incríveis. Uma delas, inclusive, vai ser iniciada por ele e concluída pelo 21º fantasma. Mas isso a gente conta em um outro vídeo. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas redes sociais. Não deixe também de apoiar o nosso canalzinho fazendo suas compras na Amazon, através dos links do Fantasma Brasil que ficam aqui na descrição do vídeo. Você vai ter o meu muito obrigado. E não esquece também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?